As plantas, elas têm momentos que elas podem ficar fragilizadas por algumas questões, além dessas que nós discutimos. Vamos ver que outras condições podem ocorrer. Se uma planta não é adaptada ao clima e ao solo que nós estamos trabalhando, ela vai ter muita dificuldade normal de se desenvolver. Consequentemente, nós vamos ser obrigados a artificializar o meio que a gente trabalha. Por que é o caso aí que os agricultores têm obrigação praticamente para produzir uma quantidade satisfatória de determinada planta de usar tanto adubo mineral e tanto agrotóxico? Porque muitas vezes aquela planta não está adaptada para aquele clima, aquele solo. É como se nós estivéssemos criando uma criança super mimada. Nós temos que dar todo um berço, todo esplêndido, todo arrumadinho ali, senão essa planta não se desenvolve bem. Agora, há momentos, e nós temos que ser um bom observador para isso, um bom observador de pomar ou de lavoura, para nós detectarmos que tem momentos que normalmente a planta está mais fragilizada. Para algumas espécies de planta ela vai estar mais fragilzinha se ela está mais velha, quando a folha está mais velha, e muitas vezes quando a folha está mais nova. E nós temos que ser um bom observador para detectarmos que momento nós temos que fazer alguma intervenção para evitar que a planta seja atacada por doença ou inseto. Então, quem trabalha com agroecologia ou com agricultura em geral, agricultura convencional, nós temos que estar atento para esses detalhezinhos aí que pode fazer uma grande diferença para a gente economizar insumos, seja de origem ecológica ou seja de origem agroquímica, para a gente intervir nos nossos pomares, nas nossas lavouras. Ainda seguindo a nossa discussão sobre a trofobiose, sobre o alimento que regula a vida, sobre a nutrição que equilibra a planta, que equilibra a saúde de planta, nós teríamos que observar o seguinte: será que as nossas plantas não estão frágeis porque o nosso solo está fraco, está desgastado? Quando nós temos só uma pequena parcela de terreno para trabalhar, que nós somos obrigados muitas vezes a fazer intervenção com aração, com gradagem, com enxada rotativa, muito nutriente já se foi, já não está mais no solo, a estrutura do solo não está boa, o solo está compactado, está pesado, as raízes não conseguem se desenvolver. Nós temos que estar atento a isso. Se uma determinada planta gosta de bastante incidência de luz, bastante incidência luminosa, será que na nossa propriedade ela não está num lugar sombreado? Nós temos que parar para observar isso também. A quantia de água que nós fornecemos, será que está faltando ou será que está passando? Um exemplo claro que ocorre aqui para nós na região do Alto Vale é que produzir hortaliças, para quem está mais próximo aqui do litoral, no verão é muito trabalhoso. A temperatura é muito alta, as plantas ficam muito fragilizadas e por vezes nós temos que raciocinar como nós vamos conseguir trabalhar com hortaliças no verão. Como o pessoal que está no Planalto Serrano, trabalhar com hortaliça no inverno, por causa da intensidade do inverno bem rigoroso, temperatura baixa, geadas frequentes, é mais difícil você trabalhar com hortaliça, até inviável muitas vezes trabalhar com hortaliça no Planalto Serrano, por exemplo. Nós temos também que estar atento às intervenções que a gente faz nas lavouras. Qual é o momento certo da gente fazer uma poda? Qual é o momento certo da gente fazer uma capina, seja mecânica ou seja por qualquer outro meio? O momento certo de enxertar. Então nós vamos ter que ser bons observadores de planta. Porque senão o que vai ocorrer? Tem planta que a gente vai se desgastar tanto para trabalhar com ela, com a energia do nosso trabalho, comprando insumo, seja esterco, seja algum outro insumo que a gente tenha que passar uma calda bordaleza ou qualquer um biofertilizante. Nós vamos ficar tanto em cima daquela planta ali, com tanta energia, que às vezes não vai compensar em determinada época do ano a gente está trabalhando com aquele tipo de planta. Então a gente tem que ter um planejamento do que é possível a gente fazer sem o alto gasto de energia. Então nós temos que ser bons planejadores quando nós vamos trabalhar com agroecologia. Não podemos sair sem um planejamento bem definido do que nós vamos fazer. Isso serve tanto para a agroecologia, para a agricultura convencional, qualquer forma de trabalhar a agricultura. Bom, agora nós vamos discutir o que nós podemos fazer para equilibrar as nossas plantas, para evitar que elas sejam atacadas pelas doenças, pelos insetos. Uma das coisas básicas para quem vai trabalhar com agroecologia ou para a agricultura em geral
é o manejo ecológico do solo. E como nós vamos manejar o solo de manejo ecológico? De maneira que ele fique equilibrado, que ele fique fértil, que ele fique saudável. Nós deveríamos trabalhar com adubos verdes, com plantas de cobertura. Por que com adubos verdes e plantas de cobertura? Se nós formos observar a natureza, como é que a natureza aduba? Como é que as florestas se mantêm? As florestas se mantêm principalmente pelo uso de verde, pelo uso de adubos verdes. Geralmente são chamados adubos verdes, principalmente a família das leguminosas, mas nós temos aí uma série de plantas que nós podemos usar como adubos verdes. E o ideal ainda é que nós trabalhássemos esses adubos verdes em plantio direto. O que é o plantio direto? O plantio direto que a gente se refere aqui é o plantio direto na palha. Plantar sobre área que tenha planta de cobertura ou que tenha adubo verde. O porquê isso? Porque numa área que a gente tem plantio direto, geralmente os micro-organismos que estão ali no solo vão ter condições de estar em maior quantidade e fazer o serviço de decompor a matéria orgânica e fazer a ciclagem natural de nutrientes. Então nós vamos ter ali um serviço gratuito da natureza trabalhando a nosso favor. Os demais usos de formas de alimentar as plantas em agroecologia, o uso de composto, de humus e de estercos, nós deveríamos ter em mente que nós deveríamos utilizá-lo como último recurso, não como primeiro recurso. Porque se nós vamos observar, para equilibrar bem uma planta só com composto, sem um adubo verde antes, sem um sistema de plantio direto, nós precisamos aí de umas 20 toneladas por hectare, isso se a matéria orgânica ainda estiver alta. No caso do humus, de umas 6,5 a 7 toneladas por hectare, para fornecer uma quantidade adequada de nutrientes. Se nós formos usar só estercos, por exemplo, só esterco de aves, nós precisaríamos aí de uma quantidade de umas 6 toneladas por hectare para equilibrar bem as plantas. Isso se a matéria orgânica ainda estiver alta. Se nós formos usar só o esterco de suíno, esse que nós chamamos a chocolatada, aqui, que nós geralmente ganhamos aí do frigorífico que tem aqui na região do Alto Vale, nós precisaríamos usar umas 16 toneladas de esterco. Para a gente ver que o aporte, a quantidade, se nós formos trabalhar só com esterco para manter bem a planta, é muito alta. É muito esterco que nós precisaríamos. Então, uma forma de nós minimizarmos o uso de esterco, nós economizarmos energia, ou de frete para ir buscar, ou mesmo de comprar numa casa agropecuária, ou de alguém que revenda esse esterco, esse humus, esse composto, é nós investirmos mais em plantas de cobertura e adubos verdes. Muitas vezes o pouco de esterco que nós temos aí na propriedade, seja de origem de aves, ou seja de origem de bovina, nós podemos usar para adubar o adubo verde, tem uma grande massa verde ali que vai se decompor, que vai virar alimento, que vai virar nutriente para nossas plantas. Então, o que ocorre muitas vezes na prática, que nós estamos observando nos grupos de agroecologia que tem trabalhado aqui na região do Alto Vale, é que essa etapa aí de ter o adubo verde e o plantio direto, ela não está sendo feita. Consequentemente, o que ocorre? Tem que gastar mais com esterco. E muitas vezes esse esterco é comprado fora, comprado em casa agropecuária ou de alguma outra pessoa que revenda. Então isso força a gente gastar mais financeiramente, gastar mais energia, muitas vezes com frete para ir buscar. Então quanto mais nós investimos em adubo verde, mais nós vamos economizar com adubo, com composto e com esterco. Bom, vamos agora discutir o porquê é importante ter matéria orgânica para ter vida no solo, para que as plantas se tornem saudáveis. Se nós formos observar, por que em muitas regiões os agricultores argumentam que eles usavam há 10, 20 anos atrás praticamente 10 sacos de adubo e hoje estão usando 20, 30 sacos de adubo para produzir bem, do adubo químico. Por que será que acontece isso? Se nós observarmos toda essa vida que tem no solo aí, tudo isso que a natureza nos fornece gratuitamente, que deixa o solo mais com entrada de ar e com ciclagem natural de nutrientes, é perdido quando nós trabalhamos com aração, com gradagem, com enxada rotativa, com uso frequente de herbicidas, com altas doses de adubo mineral, porque o adubo mineral tem o processo de selecionando, eliminando alguns micro-organismos que fazem esse serviço benéfico de ciclar a matéria orgânica, de decompor a matéria orgânica. Então nós ficamos sem esse serviço grátis da natureza. E o que ocorre?
nós vamos ter que usar cada vez mais adubo mineral, ou se nós formos trabalhar agroecologia, nós vamos ter que gastar muito com humus, com esterco, para que as plantas se desenvolvam saudável. Então, se nós não cumprirmos aquela etapa básica lá do plantio direto, do uso de adubo verde, plantas de cobertura, as nossas plantas vão ficar muito fragilizadas. Então, nós temos que procurar ao máximo possível cumprir todas aquelas etapazinhas ali. O adubo verde, as plantas de cobertura, o plantio direto, para nós podermos economizar com a nutrição das nossas plantas. Vamos discutir algumas práticas que a gente pode fazer para que aumente a vida no solo e para que as plantas fiquem mais saudáveis. Do lado esquerdo aqui do nosso esquema, tem um coquetel de adubo verde que nós utilizamos bastante aqui na região do Alto Vale. É uma mistura de aveia com nabo forrageiro. Do lado aqui vocês podem observar que a aveia foi acamada junto com o nabo, foi passado um rolo faca para fazer esse trabalho. Do lado direito a gente está mostrando o adubo verde ainda que não foi acamado, tem bastante nabo ali principalmente, junto com a aveia. Do lado direito o esquema de plantio direto que a gente faz com cebola. É passado o rolo faca, acama esse adubo verde, depois é feito o suco com uma máquina apropriada, que a gente chama aqui de rotocar, né? Popularmente chamado de rotocar, e é aberto o suco e depois colocado a muda de cebola. Quais os serviços que nós estamos ganhando aí gratuitamente da natureza? Primeiro, esse coquetel vai se decompor lentamente e vai fornecer nutrientes para as plantas, vai fornecer nitrogênio, vai fornecer potássio, vai fornecer fósforo. Que outra coisa que nós estamos ganhando aí? A vida no solo aumenta. A quantidade de micro-organismos que faz a decomposição da matéria orgânica aumenta. Então, todo o adubo que vai ser colocado aí, seja de origem de adubo verde, ou esterco, ou um fosfato natural, qualquer um que seja, vai ser trabalhado melhor pelos micro-organismos do solo. Qual o outro benefício aí desse coquetel? É a eliminação de ervas invasoras que vão competir com a planta que a gente está colocando ali, no caso a cebola. Quanto mais quantidade de massa, nós vamos ter uma eliminação maior de ervas invasoras e depois um maior fornecimento de nutrientes que vai se decompor ao longo do tempo. A aveia demora mais para decompor, vai ajudar mais o processo aí de eliminar as ervas invasoras, o mato, como a gente diz, ou o inso, como a gente diz na prática aí, e vai devagarzinho se decompondo para fornecer nutriente. O nabo forrageiro já degrada rapidinho. Ele, vamos dizer assim, ele se decompõe muito mais rápido do que a aveia. Então ele fornece nutriente mais prontamente para a planta. E a aveia vai devagarzinho ali fornecendo esse processo. Então nós temos um coquetel aí bem que a gente pode explorar na nossa região e discutimos aí, aqui que nós estamos nesse curso, quais as possibilidades de adubo verde para a nossa região. Nesse caso aqui é um coquetel que é usado no inverno. Há coquetéis que podem ser usados no verão com outra composição de plantas, né? Vamos continuar discutindo as práticas para obtenção de plantas saudáveis. É super importante a adoção do plantio direto na palha. Aqui nós temos uma lavoura de cebola orgânica, uma sequência do quadro anterior, em plena fase de desenvolvimento. Nós observamos aqui que as plantas estão desenvolvendo bem, com um bom volume de folha, e nós temos vários benefícios aí da adoção desse coquetel de adubo verde de aveia com nabo forrageiro. Esse coquetel vai fornecer nutrientes lentamente para as plantas, vai facilitar a eliminação de ervas invasoras. Na superfície do solo, cria um ambiente bom para desenvolver inimigos naturais, desenvolver fungos, desenvolver predadores, desenvolver parasitas que nos ajudam a controlar doenças e insetos que podem atacar a cultura. Nós também vamos ter uma planta que vai tolerar mais a incidência de doenças e insetos, porque ela vai estar desenvolvendo um ambiente onde existe ar no solo, onde existe umidade suficiente e, consequentemente, ela vai tolerar mais qualquer inseto ou qualquer doença que possa vir atacar a planta. Nós temos que observar para cada região qual vai ser o melhor coquetel de adubo verde que nós vamos usar, tanto no inverno quanto no verão. Isso pode ser usado para várias hortaliças. Aqui está o exemplo de cebola, mas tem sido utilizado no estado para várias hortaliças, sistema de plantio direto na palha.